Existem dores que não começam grandes, elas começam pequeninas, com uma palavra, uma injustiça, uma tristeza, uma mágoa. Porém, se essa dor, se essa ferida, se esse incômodo, ovelhinha, não for tratado, cresce a ponto de destruir tudo que está em volta. Já viu aqueles dominó, não tem? Tchum, 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 coloca um assim enfileirado e se um cai, todos vão cair. Assim que é a ferida, assim que é o pecado que não é extirpado, assim é o pecado que não é tirado da nossa vida. Aquele, sabe, pequenininho que muitos tratam como até mesmo o pecado de estimação. Ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ovelhinha, cuidado. E no devocional de hoje, Deus tem um alerta para a sua vida sobre isso. Um alerta. Então fique até o final com o coração aberto e receba o que Deus tem para você. Não se esqueça, deixa também aí o seu joinha, curte, comente, compartilhe, porque quando você faz isso, o sistema aqui, a plataforma entende que você não se sentiu ofendido, não se sentiu ofendida, tá bom? Vamos juntos? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, porque você chegou aqui para mais um devocional, aleluia, até aqui o Senhor te ajudou, foi por isso que você chegou, escreve aqui, declare, até aqui o Senhor me ajudou. A palavra do Senhor é o alimento que nós precisamos todos os dias. Então não desista, busque ao Senhor. Busque, guarde a sua fé para que nada venha roubar. E para você que chegou aqui agora, quero dizer que você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Você não chegou aqui em vão. Deus tem algo especial para a sua vida. Estamos vivendo algo, meu filho, tá, irmão? Chegando ali, ó. Estamos vivendo algo maravilhoso da parte do Senhor, onde durante o dia estamos recebendo gotas de refrigério. Pela manhã temos oração. À tarde, versículo para meditação. À noite, devocional aqui no YouTube e depois mais oração. Vem, ovelhinha, vamos dar as mãos, vamos caminhar juntos e buscar este Deus maravilhoso, porque eu tenho certeza que se você receber cada gota de refrigério com o coração aberto, olha, Deus vai te surpreender, você vai ter mais intimidade, mais comunhão com Ele e coisas grandes, maravilhosas acontecerão na sua vida. Você crê? Então escreve aqui, eu creio, tomo posse e entro contigo nessa jornada. Oh, glória, te espero. Estamos meditando no livro de 2 Samuel e hoje a nossa meditação está aqui no capítulo 13. O tema desta semana é quando o coração erra, quando o coração falha. Por quê, ovelhinha? Porque nós meditamos no livro de 1 Samuel todo, entramos no livro de 2 Samuel e nós vimos a história de Davi. Nós vimos que Davi era um homem segundo o coração de Deus e nós vimos que a vida de Davi só ia prosperando e crescendo porque Deus estava com ele. Então ele era abençoado por Deus de forma maravilhosa. Deus tirou Davi lá do pasto das ovelhas e colocou Davi como rei de Israel. Porém, meus irmãos, esse coração, segundo o coração de Deus, falhou, não vigiou. E aqui no capítulo 11, no devocional, nós vimos que Davi, no tempo de ir para a guerra, se acomodou, não foi para a guerra, ficou no seu palácio, se distraiu. E no seu terraço ele viu uma bela mulher tomando banho, se encantou, deixou os seus olhos serem alimentados. Era para Davi ter fugido, porque a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Mas Davi não fugiu. Ele quis investigar quem era essa mulher e descobriu que ela era Betseba, esposa de Urias, seu soldado. Ou seja, ele descobriu que ela era casada. Mais uma vez, era para Davi ter fugido. Mas não, irmãos, ele chamou Betseba e se deitou com ela. E aqui começou uma série de pecados.
mostrando que um abismo chama outro abismo, um pecado vai chamando outro pecado, porque Betseba engravidou, meus irmãos. Betseba engravidou, e com isso Davi mandou chamar Urias lá do campo de batalha da guerra para vir e se deitar com a mulher, né, para poder disfarçar e dizer que aquele filho era dele. Mas Urias, um soldado tão fiel, um soldado tão leal, não teve coragem de sair da guerra e se deitar com sua mulher. Ficou na porta do palácio, ali na porta do rei, não teve coragem. E Davi, irmãos, o que fez? Escreveu uma carta para que o próprio Urias entregasse para o comandante, dizendo para colocar Urias na frente da batalha para que fosse morto. Olha que ponto que chega um homem quando entra ali no pecado, quando começa a fechar os olhos para o Senhor. Quando o pecado entra, meus irmãos, o homem peca de forma desenfreada e ele fica insensível. Insensível. O pecado começa ali com uma distração. O pecado não vem de forma estrondosa, como uma tempestade. Não, o pecado vem de forma sutil, sorrateira, bem devagar, mansamente. É por isso que temos que vigiar. E no capítulo 12, nós vimos que nada se esconde dos olhos do Senhor. Nada se esconde. E Deus aqui levanta o profeta Natã para falar com Davi. E Natã mostra o pecado, Natã mostra o erro, porém de forma amorosa, mostrando ali uma história. E Davi reconhece o seu erro. E naquela hora Davi diz: eu pequei. O Senhor perdoou Davi, porém o Senhor dá ali uma sentença. E nessa sentença, o Senhor diz: Davi, você está perdoado. Porém, esse filho vai morrer. Esse filho vai morrer. E a espada jamais sairá da sua casa. Ai, que forte, irmãos. Chega, dói falar isso. A espada, a briga, a morte, a perseguição, o conflito jamais sairá da sua casa. E daí por diante, meus irmãos, começa na vida de Davi, começa na casa, na família de Davi, uma série de tragédias, uma série de problemas, meus irmãos. Davi se arrependeu? Se arrependeu. Pediu perdão? Pediu perdão. Davi reconheceu o erro? Reconheceu o erro. Mas a consequência ficou, meus irmãos, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E o Senhor decretou ali a sentença. E hoje, no capítulo 13, nós vamos ver uma das histórias mais tristes que aconteceu na família de Davi. Davi, irmãos, tinha filhos e filhas. E aqui no capítulo 13 vai dizer que um dos filhos de Davi, chamado Aminon, o filho mais velho de Davi, se apaixona por uma das suas meias-irmãs, né, que se chama Tamar. Mas como Davi errou lá no início, né, era para ele ter olhado para Betseba e fugido, da mesma forma, Aminon sentiu aquele sentimento, aquela paixão, era para ele ter arrancado aquele mal, aquele desejo. Mas não, Aminon alimentou aquele desejo. Alimentou, Aminon sustentou aquele sentimento, nutriu aquele sentimento. Irmãos, e veja o que aconteceu. Que tragédia na família de Davi. Cumprindo ali a palavra que a espada nunca mais sairia da casa de Davi. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer, porque Tamar, sua irmã, era virgem e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Ele estava gostando tanto de Tamar, sua irmã,
a ponto de adoecer. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. Jonadab, então, era primo de Aminon. Irmãos, e olha o que esse primo dele, que aqui diz que era muito sagaz, olha o que ele diz. E ele disse: por que tu de manhã em manhã tanto emagrece, sendo filho do rei? Por que, Aminon, você está emagrecendo assim? Não me fará saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Eu estou apaixonado, eu amo a Tamar. E aqui diz: e Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhes: peço que minha irmã Tamar venha e me dê comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Meus irmãos, olha o conselho maligno, o conselho de alguém distante de Deus, o conselho de uma pessoa perversa, o conselho de uma pessoa que não tem, irmãos, amor. Deita-te, finge que está doente. E quando o rei chegar a você, fala para sua irmã vir te trazer e fazer pão. E Aminon, fraco, meus irmãos, fez exatamente o que o primo disse. Seguiu aquele conselho. Irmãos, e aqui diz que Davi mandou chamar a Tamar. Tamar chegou, fez os pães que ele queria, fez o bolo, colocou na assadeira. E aqui diz assim, irmãos, versículo 11: e chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã minha. Quando ela chegou para entregar a comida para ele, o pão: deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces. Olha aqui, irmãos, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz, irmãos. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Ovelhinha, olha que loucura que Aminon fez. Forçou a Tamar. E ela dizendo: não faça isso. Aqui em Israel não tem esse costume. Você vai ser como um louco, não faça isso. E ele não deu ouvidos a ela, forçou e se deitou com ela. E aqui no versículo 15 diz: olha, irmãos, depois Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento. Depois que ele se deitou com ela, tirou a virgindade dela, ele ficou com nojo, meus irmãos. Ele se aborreceu. Meu Deus, que pecado. Depois Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amava. O aborrecimento, o nojo que veio em Aminon era bem maior do que aquele sentimento de amor que ele estava sentindo. Sentiu nojo, sentiu repulsa. Já aconteceu isso com você? Cometer algum pecado, cometer algo e ficar com nojo? Ele ficou com nojo, irmãos, de Tamar. Algo que ele tanto queria, algo que ele tanto desejava, meus irmãos. Ele não se conteve, não resistiu. E quando experimentou, quando fez ali aquela tragédia, se aborreceu grandemente. E agora olha que atitude que ele teve. Pior do que ele fez agora foi fazer isso aqui, irmãos. Aqui no final do versículo 15. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Tocou a Tamar, depois de ter abusado da menina, irmãos, que era virgem, pura, inocente. Depois de ter abusado dela, levanta-te e vai. Então ela disse: não há razão de me despedires assim,
Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Amnon, esse mal que você está cometendo é maior do que o outro. Acorda, abre os olhos. Porém, não lhe quis dar ouvidos e chamou o seu moço. Olha, irmãos, e chamou o seu moço que o servia e disse: deita a esta fora e fecha a porta após ela. Coloca ela para fora e fecha a porta. Deu até calor, irmãos. Desesperador. Misericórdia, irmãos. Coloca ela fora e fecha a porta. Deixa essa menina lá fora. Irmãos, versículo 18. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens do rei, com capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Meus irmãos, então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Imagina Tamar, rasgou as suas vestes coloridas de filhas, né, virgens do rei, colocou cinza na cabeça, irmãos, porque ela não tinha prova do que ele tinha feito, ninguém viu, ele mandou que os servos saíssem, então ali acabou a juventude de Tamar, a chance dela ter um bom casamento, dela se casar, foi abusada ali, então ela saiu, irmãos, chorando e clamando e com cinzas na cabeça. E aqui, meus irmãos, entra em cena um outro personagem, que é o Absalão, filho de Davi também, irmão de Tamar, que também era irmão de Amnon que fez aquilo. E Absalão descobre que Amnon abusou de Tamar. Olha aqui, ó, versículo 20. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o seu coração. Por isso, assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque Absalão aborrecia a Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Irmãos, percebam aqui, observem que estamos com alguns personagens. O primeiro é Amnon, que aquele sentimento, aquela atração pequititinha cresceu. Ele não cortou, muito pelo contrário, nutriu, alimentou, e aquilo se tornou um sentimento grande, uma atração forte, a ponto dele não segurar aquele impulso, não segurar aquele desejo, não resistiu e abusou da sua irmã. Outra personagem aqui é Tamar, pura, virgem, uma princesa, que após ser abusada, foi lançada, irmãos, ao vento, né? Humilhada ali, e só coube a ela ficar em silêncio. Aqui diz que ela ficou na casa do seu irmão Absalão solitária, esteve solitária na casa de Absalão. Outro personagem, Absalão, que não falou nem bem, nem mal. Absalão ficou em silêncio, meus irmãos. Absalão ficou em silêncio. Doeu aqui dentro dele. Ele não cuidou dessa ferida também. Perceba aqui, ó. Amnon não tratou o sentimento dele, deixou crescer. E agora Absalão, com raiva, com ódio, também não tratou desse sentimento, não tratou dessa ferida. E vai deixar crescer. Não falou bem nem mal, ficou em silêncio. Outro personagem, o próprio rei Davi, meus irmãos, que era um excelente guerreiro, um excelente rei, porém como pai, Davi ficou a desejar. Aqui diz que Davi muito se acendeu a ira, Davi muito se irou, muito ficou nervoso, mas não corrigiu, não castigou, não puniu o seu filho Amnon. Davi ficou omisso.
isso, Davi se calou, só ficou nervoso, se calou, não corrigiu o seu filho. Talvez porque ele era o seu primogênito, o reino talvez seria, né, posteriormente dele, mas Davi errou, meus irmãos, porque ele se calou. Ele se feriu e se calou, não fez nada. E aí está outro problema, que Absalão, ao ver a omissão de Davi, se irou mais ainda. Percebendo as feridas todas piquititicas, todo mundo com feridas pequenas que vão crescendo. E o que aconteceu com a ferida de Absalão? Aqui no versículo 23 diz: e aconteceu que passados 2 anos inteiros, 2 anos inteiros, Absalão tinha tosquiadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei para fazer uma festa. Absalão planejou uma festa para que fossem todos os filhos do rei, para que nessa festa Amnon viesse pagar pelo que tinha feito para sua irmã Tamar. E nessa festa, Absalão planejou e matou o seu irmão Amnon. Matou, irmãos. Após 2 anos, aquela ferida que não foi tratada cresceu. Foi crescendo, a ponto de ocorrer essa tragédia. E aqui no versículo, irmãos, 31 diz que quando Davi soube, né, primeiramente ele recebeu a notícia dizendo que todos os seus filhos tinham morrido. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira todos os seus servos que estavam com ele. Todos choraram. E depois ele ficou sabendo que Absalão matou apenas Amnon. Olha, meus irmãos, o que uma ferida pequenininha faz. Olha a tragédia aqui. Davi não corrigiu, Davi foi omisso. Se Davi tivesse se posicionado, se Davi tivesse corrigido seu filho Amnon, talvez aquela atitude dele aplacasse o ódio de Absalão, o seu irmão, que teve a sua irmã ali, ó, violentada, abusada. Mas Davi se calou. E com isso, o sentimento de ódio ficou crescendo e Absalão alimentou esse sentimento, alimentou essa ferida. Amnon foi morto, mas Amnon também alimentou um sentimento ruim, não se conteve e abusou da sua irmã. Irmãos, e olha o que diz aqui em Efésios 4, 26, 27. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. E Absalão, tanto Absalão quanto Amnon, deram lugar ao diabo e pecaram. Deram lugar ao diabo. A Bíblia que fala, irmãos, Efésios 4, 26, 27. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Ovelhinha, não podemos dar lugar ao diabo, não podemos dar brechinha. Ah, mas é só um sentimentozinho. Não é, cresce esse sentimento e pode virar uma tragédia. Aqui, irmãos, em Hebreus capítulo 12, diz: ninguém se prive da graça de Deus, nenhuma raiz de amargura. Olha aqui, ó. Você não pode ter nem raiz de amargura. Se você não cortar a raiz de amargura, se você não cortar a raiz de decepção, cresce, aquele sentimento cresce e pode te dominar, Então tire toda a raiz de pecado, toda a raiz de amargura. Em Tiago 4,17 diz: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós temos que nos posicionar. Davi aqui, ó, ficou em silêncio, ficou omisso e ele também pecou. E agora, ovelhinha, eu pergunto para você: qual ferida você fingiu esquecer? Qual assunto você colocou aqui, ó, debaixo do tapete? Ah, ovelhinha, o seu passado, aquilo que você viveu, que te entristeceu, que te magoou, e você
só está engolindo, só está engolindo, só está engolindo aquela pessoa que te feriu, aquele trauma, aquelas palavras, aquele episódio que aconteceu que você não se esquece, Neste momento o Senhor quer te curar. O Senhor quer curar essa ferida. O Senhor quer te lavar. O Senhor quer te purificar. Conte para Ele onde está a sua dor, ovelhinha. Neste momento, ore. Coloque diante do Senhor. Está doendo aqui, Deus. Deus, o Senhor sabe o que aconteceu comigo naquele dia. O Senhor sabe o que aquela pessoa falou. Fale para Ele, ovelhinha. Ele é o seu melhor amigo. Ele quer te ouvir. Ele quer falar com você. Ele quer te curar. Oh, aleluia, aleluia. Ele quer te curar, ovelhinha. Conte para Jesus. Fale com Ele. Fale, está doendo aqui, Senhor. Eu estou passando por isso, Deus. Está doendo muito. Eu não esqueci aquilo que aconteceu naquele ano. Eu não esqueci isso. Fala para Deus curar essa ferida, ovelhinha. Oh, Deus, tire, Senhor, arranque deste peito toda dor, arranque, Senhor, todo trauma, tira, Senhor, toda ferida, toda tristeza, toda decepção. Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, entra com cura, entra com salvação. Senhor, restaura neste momento, oh, alabaxu de cantar, alabaxai, pelo poder que há no nome de Jesus. Faça algo novo, Senhor. Tome esta ovelhinha nas tuas mãos. Guarde, restaure, abençoe sua casa e o seu lar, em o nome de Jesus. Amém. A vitória é sua. Receba a cura. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você precisa confessar, meu irmão, minha irmã. Você precisa lançar no altar do Senhor. Você precisa colocar diante do Senhor. Você precisa reconhecer essa raiz, reconheça essa ferida, não permita que cresça, porque grande será a tragédia se isso acontecer. Vai vir, irmãos, um abismo, vai chamar outro abismo. Corte agora, tire agora, pelo poder que é no nome de Jesus. E se você chegou até aqui, nesse devocional que ficou tão longo, se você chegou até aqui, escreva: Senhor, tire de mim toda ferida. Arranque de mim toda ferida. Tire, Senhor, e me cure, em o nome de Jesus. Ovelhinha, te amo. Fique na paz do Senhor. E até amanhã, em 2 Samuel, capítulo 14. Te aguardo. Que Deus fale melhor o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória.